Eu sou Esther. Talvez você me conheça como a rainha que arriscou a própria vida para salvar o seu povo. Mas antes de ser rainha, antes de vestir coroas e adornos, eu fui apenas uma jovem comum, órfã, criada por meu primo Mardoqueu. Não havia nada em mim que chamasse a atenção da história. Eu não imaginava que o Deus de Israel me colocaria em um palácio estrangeiro para cumprir um propósito que mudaria o destino de uma nação inteira. Tudo começou em tempos de exílio. O povo de Israel vivia espalhado pela Pérsia, sem templo, sem liberdade, sem governo. Éramos um povo esquecido, e a fé de muitos estava enfraquecendo. Mas Deus nunca esquece seus filhos, e mesmo quando ele parece silencioso, ele ainda está escrevendo a história. O rei Assuero, após uma grande festa, destituiu a rainha Vasti, e um decreto foi feito. Escolheriam uma nova rainha entre as jovens do império. E entre aquelas moças, eu, uma simples judia, fui levada ao palácio. Lembro-me do medo e da incerteza. Eu não sabia o que me esperava. Era uma jovem órfã sendo conduzida a um lugar de poder, mas também de intrigas, vaidades e perigos. No entanto, Mardoqueu me disse: "Não se esqueça de quem você é." E essas palavras ecoam até hoje em meu coração. Mesmo em meio aos perfumes e banquetes, eu nunca deixei de orar. Nunca deixei de lembrar de onde vim, porque o favor de Deus não é para quem se exalta, mas para quem permanece humilde mesmo quando é exaltado. O Senhor me concedeu graça diante de todos, e o rei me escolheu para ser rainha. Foi um tempo de alegria, mas também de prova, pois o inimigo sempre tenta destruir os planos de Deus. Havia no palácio um homem chamado Amã, arrogante, orgulhoso e cruel. Ele odiava meu povo. Seu coração se inflamou de raiva contra Mardoqueu, porque meu primo se recusava a se curvar diante dele. Então, em sua fúria, Amã tramou a destruição de todos os judeus. Ele convenceu o rei a assinar um decreto de morte, marcando o dia em que o povo de Deus seria exterminado. Quando soube disso, meu coração se abalou. Eu tinha sido colocada na posição de rainha, mas o decreto também me alcançaria, pois eu era judia. Mardoqueu me enviou uma mensagem dizendo: "Não pense que por estar no palácio você escapará. Quem sabe se para um tempo como este é que foste feita rainha." Aquelas palavras me cortaram como uma espada. Para um tempo como este. Eu percebi que minha posição não era por acaso. Deus me colocou ali não para meu conforto, mas para cumprir seu propósito. E quantas vezes nós esquecemos disso? Pensamos que as bênçãos que recebemos são para o nosso bem-estar, mas Deus sempre tem um propósito maior. Decidi então me preparar para enfrentar o rei. Era uma decisão que poderia custar a minha vida, porque ninguém podia se apresentar diante do rei sem ser chamada. Mas eu sabia que o Deus que me colocou ali também podia me guardar. Pedi que todo o povo jejuasse comigo por 3 dias. E naquela solidão da alma, entre lágrimas e silêncio, senti a presença de Deus me fortalecer. Porque quando o coração se entrega, o céu se move. No 3º dia, vesti minhas vestes reais. Respirei fundo e entrei na sala do trono. O rei estava lá, imponente, rodeado por seus conselheiros. Meus passos ecoavam pelo chão frio de mármore. Meu coração batia forte. Eu não sabia se viveria ou morreria naquele instante. Mas algo dentro de mim dizia: "Vai, porque eu sou contigo." E quando o rei levantou o cetro em minha direção, eu soube. O favor de Deus estava ali. Convidei o rei e Amã para um banquete. No primeiro, não revelei nada. Esperei o tempo certo. No segundo, com o coração firme, contei ao rei a verdade. Que um homem havia tramado a destruição de meu povo, e que eu, a sua rainha, também seria morta. O rei ficou furioso e perguntou quem havia feito isso. Eu apontei. O adversário e inimigo é este perverso Amã. Naquele instante, a justiça de Deus se cumpriu. Amã foi enforcado na forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. E o decreto de morte foi revertido. O povo de Deus foi salvo, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas há algo que quero que você entenda.
Eu não fui uma heroína. Fui apenas uma mulher disposta. Não tive forças próprias. Tive medo. Tive dúvidas. Mas o que me sustentou foi a certeza de que o meu Deus ainda reina, mesmo quando tudo parece estar perdido. Deus age de forma silenciosa, mas poderosa. Em toda a minha história, o nome de Deus não é citado, mas sua presença é sentida em cada linha, e é assim também na sua vida. Talvez você não veja Deus agir, talvez não ouça sua voz, mas Ele está nos bastidores, preparando algo grandioso. Muitas vezes você pode se sentir pequeno, invisível, fora do plano, mas quero te lembrar: Deus escolhe pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Ele pega o improvável e transforma em instrumento de livramento. Quando penso na minha trajetória, percebo que cada detalhe foi um fio na teia do propósito divino. Desde a minha orfandade até o palácio, tudo foi conduzido pela mão daquele que tudo governa. E hoje, se eu pudesse te dar um conselho, seria este: não despreze o lugar onde você está. Talvez pareça pequeno, mas Deus pode estar te posicionando para algo maior. Cada porta que se fecha, cada lágrima que você derrama, cada silêncio que te fere, tudo pode ser parte do plano de Deus para te colocar em um tempo como este. Seja fiel onde está. Ore mesmo quando parecer que Deus não responde. Jejue mesmo quando não houver resultados imediatos. Confie mesmo quando o medo quiser te paralisar. Porque o favor de Deus alcança aqueles que permanecem firmes em meio à incerteza. Eu fui rainha, sim, mas o maior título que recebi foi ser instrumento nas mãos de Deus. E Ele ainda procura corações dispostos, pessoas que digam: se eu perecer, pereci, mas não vou recuar do propósito. E talvez essa seja a sua hora. Talvez você tenha sido colocado exatamente onde está. Na sua casa, no seu trabalho, na sua dor. Para um propósito maior. Deus quer te usar para salvar vidas, curar corações, restaurar famílias. Ele te colocou nesse tempo, nessa geração, porque há algo que só você pode fazer. Agora quero falar com o seu coração. Qual é o tempo como este que você está vivendo? O que Deus tem colocado nas suas mãos que você ainda não percebeu ser parte de um propósito? Muitos acham que servir a Deus é estar no púlpito ou diante de multidões, mas às vezes o propósito está em um gesto silencioso, em uma palavra de consolo, em uma decisão corajosa diante da injustiça. Deus não procura os mais fortes, procura os disponíveis, não procura os mais preparados, mas os que se deixam preparar. Assim como eu, talvez você esteja em um palácio de aparências, mas com o coração cheio de dúvidas. Saiba, Deus te escolheu para este tempo. Levante-se, ore, creia, porque o favor que um dia me alcançou também pode te alcançar. E quando chegar o seu momento de se apresentar diante do Rei, vá em fé, vá com coragem, vá sabendo que o Deus que abriu o caminho para mim também abrirá para você. Você nasceu para este tempo. Se você gostou deste conteúdo, compartilha com quem precisa. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para sempre receber mensagens de esperança e fé.